Olá, galera do segundo ano do COC. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa e vamos para mais uma aula de filosofia. Nossa aula de hoje vai tratar sobre o Sigmund Freud, tem como assunto, experiência histórica, biológica, filosófica e psicanalítica. Vamos mudar um pouquinho de assunto com relação às outras aulas, mas um assunto tão interessante quanto. Esse assunto vocês podem encontrar no módulo 46, capítulo 16 do livro de vocês. Olha só, poética praticamente, rimando tudo. Bom, a gente trata um pouco, nesse conteúdo sobre uma reflexão acerca da biologia, onde o desenvolvimento dos estudos científicos, o desenvolvimento da biologia, desde o século XIX, acaba que vem trazendo cada vez mais argumentos que venham a substituir teorias que tenham base religiosa. Mas isso não significa, que quando a gente vai falar sobre a vida humana, os seres vivos de um modo em geral, a biologia ela sempre concorde, Todos os autores da biologia sempre concordem ou eles tenham sempre respostas incomuns para a compreensão da vida. Vamos lembrar que a compreensão da vida ela é um questionamento filosófico, religioso e passa a ser também um questionamento biológico, científico, aonde cada um desses campos vão ter formas diferentes de explicar, Vão se ancorar em formas diferentes de explicação, por exemplo. Então, assim, dentro da própria biologia, a gente, na própria ciência, a gente pode afirmar que não há um consenso total sobre esse assunto, Então, muitas vezes nos debates biológicos, alguns estudiosos afirmavam que a vida humana e animal, em geral, era uma combinação de elementos numa interação físico-química, não havendo nada além disso, A gente pode reduzir muito a um aspecto realmente materialista. Já para outros, a vida ultrapassava uma mecânica simples de interações físico-químicas e avançava então para um âmbito de vou trabalhar questões de instintos, de pulsões de vida e morte, de aspectos que são psicológicos, psicanalíticos e que venham compor também a nossa noção então de vida, certo? Então a gente tem esse processo, Então eu tenho a biologia tomando um espaço que antes, de repente, a filosofia, E a religião, ela vai se ocupar. Porém, eu não tenho um consenso absoluto na compreensão do que é vida, digamos assim, para a área da biologia. Segundo, gente, eu sempre costumo dizer, é segundo o ponto de vista de uma análise filosófica, É claro que se vocês forem falar com o professor de biologia de vocês, podem haver discordâncias com relação àquilo que a apostila de filosofia traz para vocês e que eu trago aqui para vocês também. Mas sempre, é uma disciplina falando do ponto de vista da outra. É igual quando a gente fala da filosofia do ponto de vista da sociologia. Normalmente é um ponto de vista bastante crítico, Os pais da sociologia, eles foram críticos com a filosofia, por exemplo. Então, o ponto de vista, ele vai ser um pouco mais crítico. Então a gente tem que sempre considerar bastante isso, Que é sempre uma área falando da outra. E muitas vezes aquilo que eu vou falar não vai abarcar necessariamente o todo dessa grande área que é super complexa, Do mesmo modo que outras áreas, quando vão falar da filosofia, vão falar daquilo que for o mais comum a ser entendido, Porque também não vão abarcar o todo das problemáticas que são também filosóficas, tá? Então, se a vida fosse simplesmente uma interação físico-química, como diziam uns, todas as enfermidades do organismo poderiam ser tratadas com uma farmacologia, no entanto, a medicina da época encontrava dificuldades, por exemplo, para tratar problemas que estavam para além, de aspectos físico-químicos, que seriam problemas, então, de ordem mental, como era o caso da histeria. Então, a vida, em especial a humana, ela era mais complexa, mais dotada de singularidades, de aspectos que a filosofia, já vinha trabalhando há bastante tempo. E que escapavam, muitas vezes, daquele modelo comumente adotado, que era um modelo mais físico-químico da compreensão do que é vida, do que compõe os seres vivos, enfim, tudo isso. Então, vai ter um aspecto mais complexo para a gente considerar. E para a gente falar desses aspectos mais complexos da nossa natureza humana, do que é vida, do que faz a gente ser aquilo que a gente é, e entre outras coisas, a gente vai então trabalhar um pouquinho com o Freud. O Freud, Sigmund Freud, pai da psicanálise,
Ele é um médico, né? Mas ele é um médico que ele vai estar buscando outras formas de tratamento para diversos problemas que vão surgindo e que ele vai vendo que não são necessariamente de ordem física, mas de ordem psicológica, né? E aí, através de processos como a hipnose, por exemplo, que ele vai estar desvendando, né, esses mecanismos psíquicos, o que é possível fazer, né, sob esse ponto de vista para ter uma cura de um ponto de vista mental e, portanto, também corpóreo como um todo, né? Então, assim, ele passava lentamente de um campo puramente fisiológico para um campo que ele é psíquico. O Freud está fazendo algo completamente novo? Não. A gente depois vai comentar um pouco contribuições que alguns filósofos vão dar para o Freud, né? A gente vai comentando aqui aos pouquinhos essas contribuições que outros filósofos vão estar dando para o Freud. Então, assim, ele vai estar se baseando em muitos aspectos no Nietzsche, né? Na sua valorização ao aspecto irracional, já que o inconsciente ganha um papel bem importante. No Descartes também, na sua obra As Paixões. Enfim, a gente vai comentar isso daqui a pouco. Mas, de todo modo, nós vamos ter então essa passagem, né, de uma medicina que vai focar num aspecto fisiológico para um campo que vai estar pensando nos aspectos que são psíquicos, né? E esses psíquicos aqui eu vou estar considerando muitas vezes o meio em que a pessoa está inserida, não só questões que são fisicoquímicas, porque elas vão influenciar também, mas questões de vivência, de relações, de armazenar determinadas lembranças, entre outros fatores que a gente acaba vendo. Beleza? Inclusive, uma sugestão, talvez eu ia dar essa dica no final, já pode dar no final essa dica de série, mas eu vou falar agora. Tem uma série, eu não assisti ela toda ainda, na verdade, mas uma série no Netflix que se chama Freud. Eu assisti o primeiro episódio e achei muito bom, então recomendo a vocês. Assim que eu tiver um pouco mais de tempo, eu assisto mais. Mas é legal, né? É legal. Acho que de repente vocês vão gostar. O que acontece, né? Então, o Freud, quanto médico, ele repara que muitas vezes os sintomas de um paciente é um sintoma de uma fantasia, né? Uma fantasia, essa imaginação que cria uma realidade paralela, né? Que ela é excluída e que ela volta violentamente, né? Então, é uma fantasia, um desejo, uma vontade que eu imagino, mas que ao mesmo tempo eu tento excluir, eu tento tirá-la, né, da minha mente, mas ela vai voltar violentamente em forma desses sintomas, né? E esses sintomas que vão ser físicos, inclusive, né? E aí a gente vai perceber a partir desse ponto. O Freud, e é isso aqui é um complemento que eu vou trazer para vocês com relação àquilo que a gente tem na nossa apostila, ele vai tentar entender, então, a mente humana, o psiquismo humano, através de 3 elementos. Então, a nossa psique, a nossa mente, ela é composta de 3 elementos, que seriam eles, né, 3 elementos formadores: o id, o ego e o superego. Eu gosto dessa imagem porque é o Freud, mas vocês não precisam associar o id necessariamente à figura do diabo, tá? E também não precisa associar o superego com a figura do anjinho, não, tá bom? Mas eu gosto da imagem pelo fato de estar usando aqui a imagem do Freud. Mas assim, não precisa acreditar que o id seja diabólico, malvado, ou que o ego seja o caminho correto, enfim. Né, um anjo. Não tem nada a ver com esses aspectos necessariamente, tá? Um pouco talvez, mas não completamente. Então, a gente teria o id, o ego e o superego. E vamos tentar entender, compreender e conhecer, né, quais seriam esses elementos que a gente vai ver. Não sei se algum de vocês tem vontade de fazer psicologia, né, na universidade, provavelmente vai ver aí o Freud, né? É difícil passar pela faculdade de psicologia sem conhecer o Freud. Na filosofia a gente trabalha um pouco também quando a gente faz matérias como filosofia da psicanálise e filosofia da psicologia, que são matérias comuns dos cursos, inclusive. Então é bem interessante. Começamos então falando do primeiro elemento formador da nossa psique, que é o id. O id. Bom, eu coloquei essa imagem para facilitar o nosso entendimento do que é o id. Vocês conhecem esse desenho? Ninguém me responde, né? Porque eu tô gravando a aula, mas vocês conhecem esse desenho? Imagino que muitos de vocês conheçam esse desenho,
tá? Quem não conhece, depois eu falo o que desenho que é. Mas acredito que vocês conheçam esse desenho. E provavelmente vocês conhecem essa cena, porque se eu não me engano, esse é o primeiro episódio, um dos primeiros episódios desse desenho que tem na Netflix. Beleza? Bom, para quem conhece esse desenho e para quem conhece essa cena, o que acontece nessa cena? O que acontece nessa cena é que este personagem aqui, ele foi dormir na casa do seu amiguinho. E esse ser aqui é o monstro da puberdade. E esse personagem aqui, ele então está, né, sofrendo alguns abalos, né, então que a puberdade traz um pouco, né? Então o que acontece? Ele está na casa do seu amiguinho, quando seu amiguinho está dormindo, eles são adolescentes, né? E ele decide, né? Ele sente vontade de se masturbar. Essa é a real, gente. E aí a pergunta pra vocês é a seguinte: será que é certo fazer isso na casa do amiguinho, ao lado dele? De repente, não, né? De repente tem um lugar específico para tal, né? De repente, não preciso fazer isso lá do meu amigo enquanto ele dorme, né? Poxa vida, que sacanagem. Então, o id, ele seria esse aspecto que que ele não mede muito as consequências, entendeu? Ele não repara que aqui do lado meu amigo tá dormindo e eu não devo fazer isso aqui, né? Nesse lugar, nesse momento, nesse ambiente, por exemplo. Então, o id, ele é o nosso princípio do prazer. E esse princípio do prazer, ele busca uma satisfação imediata. Por exemplo, eu tô num restaurante e aí acabou o meu suco e ao invés de eu pedir mais pro garçom, eu vou na mesa do lado que tem uma pessoa tomando um suco e eu vou pegar pra mim simplesmente porque eu tô com vontade. E já era, né? Então, o id é isso, né? Eu simplesmente faço as coisas meio sem noção. Acho que sem noção é muito uma ideia, realmente, do id. E também, né, uma pessoa que não sai dessa fase do id, a gente costuma chamar de quê? O que parece id? Exatamente, vocês estão pensando. O idiota, né? Aquele que fica, realmente, é uma pessoa. É a ideia da pessoa sem noção. Realmente. Certo? Bom, então o id é o nosso princípio do prazer, né? Aquele que busca a gratificação imediata dos nossos desejos, das nossas necessidades. Essa busca, né, então, que a gente vai ter e que vai ser, de certa maneira, importante, principalmente no nosso início da nossa existência, né? Quando a gente é pequenininho, bebezinho, é importante o id. Por que que é importante? Porque ele assegura que as nossas necessidades, elas sejam atendidas, né? E por isso ela é importante na infância. Por exemplo, é por conta do id que eu vou chorar, quando eu, né, era um bebezinho, pra anunciar que eu tô com fome, que eu tô com cólica, que eu tô com sede, que eu tô com sono, porque eu quero sair de um lugar. É muito comum a gente ir em formatura, em missa, em diferentes lugares, aonde de repente tem uma criança abrindo o berreiro e o pai correndo com a criança no colo. Por que que isso acontece? Né? Porque aquela criança ela não consegue medir que aquele não é o lugar para ela abrir o berreiro, para ela fazer um escândalo, começar a chorar, né? Ela não consegue calcular isso, ela não tem essa noção que ela está incomodando os outros, que aquele é um ambiente sério, acadêmico, que é um ambiente para silêncio. Ela simplesmente vai fazer, né? Ela não faz esse cálculo, digamos assim. Então, o id, ele tem a importância para nossa existência, né? Ele traz muitas das pulsões essenciais para nossa existência, para nossa vida. Beleza? O outro elemento seria o ego. E o ego é então, né, o ego ele vai cumprir muitas dos nossos desejos do id, mas de uma forma adequada, né, socialmente realista também. Então, assim, eu vou estar considerando que as outras pessoas elas têm interesses também. Então, por exemplo, né, no exemplo do desenho, o coleguinha lá, pode ser que ele sentiu vontade de se masturbar, mas aí ele foi no banheiro, né? Ele não fez isso ao lado do amiguinho. Ou eu, se estiver num restaurante e quero tomar mais suco, eu vou pedir pro garçom. Eu não vou pegar o suco de outra mesa, já que
A outra pessoa que está tomando suco, ela também tem interesses. Então, no ego, eu considero que as outras pessoas, elas têm necessidades, que elas têm desejos, que elas têm interesses e que eu não vivo sozinha. E que as coisas, elas não estão aqui só me servindo. Elas estão para servir todos. Então, eu preciso mediar isso. Então, o ego seria a consciência. Ele nos traz para a realidade, ele faz com que a gente perceba aquilo que é possível a gente desejar, como que a gente deve desejar. Ele traz essa noção que o id, por exemplo, não tem, né? Então, o ego seria a porção consciente, né? Mais consciente, digamos assim, da nossa psique, né? Da nossa mente. Enquanto isso, nós temos o superego. O superego seria o nosso senso de certo e errado. Ele faz se desenvolver até os 5 anos de idade. Voltando, tive que dar uma pausadinha porque meu cachorro começou a bater na janela, querendo entrar. Então, assim, né, pessoal, dar aula em casa tem dessas, né? Várias vezes. Essa é a terceira vez que eu tô gravando aula. Sempre tem alguma coisa que dá uma interrompida. Mas agora eu desisti de começar tudo de novo. Já que foi minha cachorrinha, não tem problema. Às vezes é minha mãe, interrompe também. Cada hora é alguma coisa que acontece. O home office tem dessas. Gente, então, o outro, né, elemento da nossa psique, da nossa mente, é o superego, que seria, né, a nossa noção de certo e errado, que vai se desenvolver aí, então, até os 5 anos de idade. Então, vamos supor, quando a gente é criança, né, que vai ali e coloca a mão em alguma coisa, tal, e a mãe fala não pode mexer, é cacaca, e a gente aprende que não pode fazer isso. Eu tenho uma foto, eu não vou conseguir achar agora, vou mostrar pra vocês. De quando eu era pequena, de um aniversário que eu fiz, quando eu tinha acho que 3, 4 anos. E aí eu recebi uma amiguinha em casa nesse aniversário, e aí tem uma foto que ela tá com o dedo no nariz e a outra, ela tá chorando. E aí um dia eu perguntei pros meus pais por que, né, essa foto e tal. Aí eles falaram, não, é porque ela tava. Ela botou o dedo no nariz e depois ela botou na boca. E aí a mãe dela brigou com ela. Então foi o tempo só da foto que ela tava com o dedo no nariz e a outra que ela tava chorando, já que ela recebeu uma bronca da mãe dela. Mas enfim, a gente desde pequenininho vai desenvolvendo essa noção do que é certo e do que é errado a se fazer. E aí a gente vai ter já isso na nossa mente, consciente, a gente vai adotar o certo e errado, e inconscientemente também. Essas vão ser normas que vão vir da nossa família e da nossa sociedade de um modo em geral, tá? Então, o superego, ele vai ter muito uma função de suprimir os impulsos que são inaceitáveis do id. Então, muitas vezes, antes dos desejos do id chegarem a uma consciência, enquanto eles estão no inconsciente ainda, nós já vamos estar suprimindo eles, né? Nós vamos estar reprimindo eles, então, através do superego. Então, muitas vezes no próprio inconsciente já acontece essa supressão, digamos assim, dos nossos impulsos do id, tá bom? Nossos desejos do id, certo? Bom, o Freud, né? Por que eu acabei dando exemplo ali que envolvia sexualidade, tarará? Porque normalmente, quando a gente vai falar do Freud, as coisas elas se relacionam bastante com essa temática da sexualidade, né? Para ele, as pulsões do id, em grande parte, são pulsões que se relacionam à sexualidade. A sexualidade é um dos grandes mal-estares, digamos assim, né? Da civilização. Então, muitos problemas envolvendo a questão da sexualidade. E muitas das pulsões do id, que vão ser pulsões dessa ordem, né, sexual, principalmente, seriam reprimidas pelo superego sem chegar, inclusive, né, à consciência. Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, normas da sociedade que vão dizer que determinadas práticas elas são inaceitáveis. E isso a gente vê que ao longo do tempo, da cultura, da tradição, vai se modificando também, né? Mas que são inaceitáveis. E aí, muitas vezes, o superego, ele já vai vir podar, enfim, né? Trabalhar isso antes de chegar ao ego, antes de chegar à consciência. Certo? Então, dependendo das regras, normas que eu tiver na sociedade em que eu estiver inserido, isso vai acabar influenciando nas minhas escolhas conscientes, porque lá no inconsciente já vai acontecer essa supressão por conta do superego, né, suprimindo, então, os nossos desejos e pulsões do id. Então, nos trabalhos com hipnose, para tratamento de casos histéricos, Freud
percebeu uma conexão entre a histeria e as questões sexuais, o que o orientou para o campo da libido e da repressão como base tensa sobre a qual sustentava então a civilização. Então, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Vamos supor que eu vivo numa sociedade onde não só proibido legalmente, mas proibido moralmente relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. E aí, eu tenho, né, um desejo do Ige por ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Só que o superego, ele vai estar num processo de supressão desse desejo antes de chegar ao meu ego. Acontece que ele não consegue suprimir completamente. E alguns sintomas desse meu id reprimido, eles vão aparecer em forma de sintomas que vão ser físicos, de crises ou sonhos também, né? Ou atos falhos que vão ser analisados pelo Freud. Então, o que acontece? Como é que eu demonstro essas pulsões reprimidas? Aqui eu coloquei, na verdade, erros de digitação, né, do WhatsApp, né, que tu quer escrever gatinho, escreve galinha, por exemplo, né? Quer escrever mãe, escreve mão. Isso é erro de digitação. Mas muitas vezes os atos falhos vão ser esses lapsos de linguagem, onde eu quero falar um negócio e falo outro. Ou então coisas que eu faço que guardo o controle da TV na geladeira, algo assim, sabe? E também os sonhos e esses sintomas físicos. Então, esses seriam os elementos a serem analisados pelo psicanalista para que ele possa identificar quais são os desejos do id, quais são os desejos que estão no seu inconsciente, para tornar eles mais claros de alguma maneira, que estão sendo suprimidos. E para ver se eles necessariamente precisariam ser suprimidos ou não. Né? Porque eu posso ter desejos que eles realmente sejam condenáveis. E aí, se eles são realmente condenáveis, eu preciso então sublimar esses desejos. Eu preciso então transformar esse desejo em outra coisa também, né? Criar novas associações, entre outras coisas. Então, é necessário esse processo, né, de análise do psicanalista para que se chegue a uma solução tanto dos sintomas que a pessoa sente por estar reprimindo o tal desejo do id, né? E também para avaliar, né, se ele pode ser socialmente aceitável ou não, né? Se eu consigo transformar ele em socialmente aceitável ou não, e enfim, entre outras coisas. Então, o psicanalista ele pode ajudar os pacientes a sublimar seus desejos conflitantes e a direcioná-los também, se for necessário, né, para objetos que não são condenáveis e também a enfraquecê-los, né? Então seria esse o processo pelo qual o Freud, né, enquanto um psicanalista, está pensando. Bom, o Freud, ele não, né, isso que ele está fazendo é um grande avanço, mas ele vai se ancorar em vários filósofos. E aí a gente pode falar inicialmente do Descartes, né, que está aqui aparecendo para vocês, meio trêmulo. O Descartes, ele tem uma obra que chama As Paixões da Alma, onde ele fala sobre as emoções e ele fala sobre os reflexos das emoções no nosso corpo. Então ele fala que na tristeza nós nos sentimos insaciáveis, né? Então a gente sente fome constante, e a gente sente como se o corpo estivesse mais frio. Na alegria a gente sente enfim, mais satisfeito. Cara, entre outras coisas, ele vai classificar todas as coisas, todas as emoções, todos os sintomas, mas ele vai associar muito essa coisa de emoções e corpo, né? Então, as emoções sendo um reflexo no corpo e também, né, o corpo sendo causador nessas emoções. Inclusive, eu vou vender meu peixe. Meu trabalho do mestrado é sobre isso, sobre a questão dessas emoções, a relação das emoções com o corpo, a moralidade controlando as emoções, enfim, em cima do Descartes. Então, se vocês tiverem interesse, pode conversar sobre, posso passar para vocês. Mas assim, então basicamente ele está falando sobre isso e ele já fala sobre um detalhe bem importante do Freud, que depois o Freud trabalha, que é a questão da primeira infância. O Descartes ele diz que às vezes a gente tem uma situação na nossa primeira infância e que a gente apaga essa memória, normalmente a gente apaga essas memórias, e a gente não consegue, na verdade, entender
a relação, a historicidade de um determinado sentimento que nós temos, mas nós temos a impressão sensorial e o sentimento. Tipo, quando eu era criança, eu tinha muito medo de cachorro. Hoje tem cachorro, mas eu tinha muito medo de cachorro mesmo. E aí, pode ser então que eu tenha tido um trauma quando eu era muito pequena, e eu não lembro do trauma, mas a associação medo e impressão sensorial de ver um cachorro, ela é despertada toda vez, né, que eu tenho esse contato. Então, toda vez que eu tenho um contato sensorial com um cachorro, eu tenho, né, o despertar desse sentimento, por exemplo. Então, o Descartes ele vai falar que a gente precisa fazer novas associações, né? Eu preciso, então, desvendar a origem desse trauma. Se eu não conseguir ter a história dele, mas eu preciso criar novas associações. E do mesmo ponto parte o Freud, né? Porque ele vai estar desenvolvendo uma teoria que vai trabalhar muita questão psicossocial e que vai dividir a nossa vida em fases específicas, se relacionando a esses aspectos psicossocial e principalmente trazendo que muito do que a gente traz hoje de conflitos são conflitos existentes na nossa primeira infância, né? Então a gente vai ter diversos elementos da nossa primeira infância que vão estar aparecendo em forma de trauma, né? Em forma de, enfim, entre outras coisas que a gente vai então estar vivendo, certo? Podemos dizer, então, que são algumas descobertas freudianas a existência de uma porção irracional do psiquismo humano, então ele dá bastante valor aos aspectos inconscientes, né, aos aspectos que não são necessariamente racionais, e isso a gente pode dizer que ele se baseia no Nietzsche, porque o Nietzsche é um antirracionalista da filosofia, ele dá bastante valor aos nossos impulsos vitais, a elementos que não dependem necessariamente da razão. Isso é muito legal, porque grande parte dos filósofos se ocupa da razão. Então, esses demais filósofos, como o Nietzsche, né, o Freud, que a gente vê então como psicanalista, tá olhando para o lado inconsciente, né, apontando que nós também vamos ter uma parcela grande do inconsciente, e se duvidar a gente é mais inconsciente do que consciente, basicamente. Então a possibilidade, né, para o próprio indivíduo, ou melhor, a impossibilidade para o próprio indivíduo de conhecer a totalidade dos conteúdos do inconsciente, ele não ter totalmente controle de tudo, então deixa a gente um pouco de mãos atadas, aqui essa teoria do Freud, porque coloca a gente como tentando descobrir o que tem no nosso inconsciente, mas mesmo assim, sendo praticamente um oceano, né? Tipo, conhecemos apenas uma pequena porcentagem, há muita coisa para conhecer. E também, né, aponta essa tensão constante que vai existir entre nossos desejos individuais e as normas da civilização, né, que vão estar ali conflitando ao longo, então, da nossa existência. Beleza, gente? Queria também trazer para vocês aqui, né, a título de curiosidade, que o Freud ele não trabalhou essa questão da psicanálise sozinho, ele teve, na verdade, vários colegas, né, que vieram a contribuir, e uma filósofa bem importante, a Lou Salomé, que ela é uma das primeiras mulheres psicanalistas, e que ela vai ser parceira do Freud, do Nietzsche, né, durante algum tempo, deu um fora no Nietzsche, na verdade, e que ela vai tratar bastante da questão da psicanálise, e assim como o Freud, ela vai tratar muito da questão da psicanálise envolvendo aspectos sexuais, né, então já vai perceber que a maioria desses psicanalistas, eles vão por esse caminho, e a Lou Salomé também, e eles eram muito amigos, né, a Lou Salomé e o Freud, beleza? O que mais, né? Então, o Freud acreditava que a psicanálise era o caminho para a gente compreender a natureza humana, que é um objeto da filosofia desde que ela é filosofia, né? Desde sempre. Então, assim, o Freud vai estar trazendo uma nova forma, né, de a gente compreender a natureza humana, a gente compreender esse ser que é tão complexo que é o ser humano. Olha que bichinho complexo nós somos. Pessoal, para finalizar, eu trouxe algumas questõezinhas para vocês refletirem, a gente pode conversar no plantão sobre ver o que vocês acham, enfim. Que seria o seguinte, né? Eu coloquei 3 aqui que diz o seguinte. Primeira, você acredita que todas as pequenas falhas do cotidiano exprimem impulsos e intenções inconscientes? Será que nós, né, nossos atos falhos cotidianos, eles querem dizer mais alguma coisa além do que eles realmente dizem? Vocês gostam de procurar significado do sonho? Vocês acham que o sonho de vocês comunicam alguma coisa a vocês que existe no inconsciente de vocês, por exemplo? Eu particularmente acredito que muitas vezes, se alguma pessoa tem um sonho, né, muito frequente com uma determinada coisa, acho que ela tem, às vezes, receio, medo com aquilo, por exemplo, né? Então, mas eu quero saber de vocês, o que vocês pensam a respeito? A outra questão que eu coloquei é, em sua opinião, é possível desvendar todos os conteúdos inconscientes do indivíduo? Vocês acreditam que
o ser humano, ele tem controle da sua mente totalmente, da parte consciente e da parte que é inconsciente também, a gente consegue descobrir tudo se a gente quiser? Vocês têm coragem de desvendar o inconsciente de vocês? Segundo Freud, né, o id, ou inconsciente, e as normas da sociedade influenciam os comportamentos dos indivíduos. Sendo assim, é possível afirmar que o ser humano, então, ele é livre? Eu posso dizer que nós somos livres, já que a gente vive, né, meio que entre o id, os desejos do inconsciente, né, onde eu sou movido a vontades, e ao mesmo tempo a normas da sociedade que extrapolam, né, enfim, tudo e que me colocam dentro de uma norma realmente, será que eu posso afirmar que o ser humano ele seria livre em alguma medida? Enfim, algumas questões para vocês refletirem, né, pra gente usar a cabeça para pensar, aí nesses dias de quarentena. Quarentena enorme. Listinha nos estudos para vocês, se vocês treinarem um pouquinho sobre esse assunto. A lista é a aula 15, underline filosofia, underline 281, underline Fellini, underline Freud, tá bom? Freud, né? Na verdade, que se escreve, é Freud. E por fim, uma frasezinha, né, que eu separei para hoje, que é uma frase do Sócrates que diz: a vida irrefletida, ela não vale a pena ser vivida. E eu penso bastante nisso, né? Acho que se a gente tá aqui, se a gente tem a possibilidade de viver as coisas, que a gente faça dessas coisas, então, um objeto do nosso pensamento, da nossa preocupação. Pelo menos em algum momento do nosso dia, né? Eu sei que a gente tem que se preocupar com coisas mais triviais, muitas vezes, mas que a gente faça também da nossa vida um objeto de reflexão. Afinal de contas, né, como vai dizer o Sócrates, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Se a gente tem essa cabeça, ser racional, que pensa, talvez é pra gente pensar mesmo. Tá bom, pessoal? Então, um grande beijo pra vocês. Até mais. Saudade de todos. Bom que eu tô vendo algumas pessoas no plantão. Tá sendo bem legal esse momento que a gente conversa, que a gente resolve exercício, né? Que a gente tira dúvidas, que a gente tá ali junto. Um grande beijo pra vocês e até mais.